Muito boa noite, minha Paraíba, frente a frente, ao vivo, começando aqui pela sua TV Arapuã, e você está no canal certo, está no local certo, acompanhando aqui mais um Frente a Frente. O nosso convidado de hoje nasceu no Ceará e lá para o ano de 2000, quando veio aqui para Paraíba estudar para medicina, certamente não imaginava que anos depois se tornaria aí secretário de Saúde do Estado da Paraíba. Eu estou falando do médico cirurgião geral Johnny Bezerra, atual secretário de Saúde do Estado. Nosso entrevistado de hoje vai falar um pouco sobre os desafios de comandar uma das mais complexas pastas da gestão pública aqui no Estado. Frente a frente, está no ar. Muito boa noite, minha Paraíba. Que bom poder encontrar você toda noite de segunda-feira aqui pela sua TV Arapuã. Dar um abraço todo especial para você que não perde um Frente a Frente hoje no programa, para poder agradecer representando aí o carinho que a gente tem recebido ao longo da semana inteira. Eu quero mandar um abraço todo especial para a dona Kelma, dona Galiza e o Edivan, que hoje, né, disseram que não perde nenhum Frente a Frente. São do Rio de Janeiro, estão morando aqui na Paraíba, mas adoram acompanhar o Frente a Frente, assim como você. Bom, no programa de hoje, o secretário de Saúde do Estado, doutor Johnny Bezerra. Secretário, muito boa noite, obrigado, seja muito bem-vindo aqui ao Frente a Frente. Esse nome aí, Johnny, esse nome de ator hollywoodiano, de cantor norte-americano, é uma homenagem a alguém? Boa noite. Boa noite, Luiz, boa noite a todos os telespectadores da Arapuã. É um prazer participar desse programa, que é uma referência aqui na Paraíba. E você falou, né, meu nome é um Johnny cearense, né? Estou aqui na Paraíba, à inteira disposição dos paraibanos. Esse seu nome foi uma homenagem mesmo a Johnny Cash, a alguém? Não tem nenhuma relação com... Acredito que pela moda do inglês, né, nos anos 80, sim, nos anos 80. E acabou recebendo esse nome. Bom, você veio aqui para Paraíba em 2000, já pensando em fazer medicina, porque você veio na época do colegial ainda, né? Mas já tinha esse desejo, esse sonho e essa meta de estudar para medicina aqui na Paraíba? Perfeitamente. Sempre ali a tradição das cidades menores, mais precisamente no Ceará, mas em todo o Nordeste, e fazer o ensino médio em grandes cidades, né? Então, meus pais me colocaram para estudar em Campina Grande, né? Fiz o ensino médio lá, acabei ficando por Campina e fiz vestibular para medicina, entrei nas primeiras turmas da Unifacisa. Lá em Campina? Lá em Campina Grande, ainda FCM, me formei em medicina lá. Comecei a trabalhar também no Hospital de Trauma de Campina Grande, passei alguns concursos em Pernambuco, em Caruaru, Arco Verde, mas acabei retornando para ficar de forma definitiva em Campina Grande, mas nunca saí de Campina Grande, né? Ficava trabalhando em Pernambuco, mas sempre com residência em Campina Grande. Sua cidade no Ceará, qual era? A cidade é Brejo Santo, é próximo a Cajazeiras, fica no sul do Ceará e tem ali proximidade com Cajazeiras, com Conceição. É uma cidade de pequeno, médio porte? É uma cidade de pequeno porte, ali em torno de 45, 50 mil habitantes. Bom, aí você vem para Paraíba, faz ali a sua trajetória estudantil, como estudante de medicina e também como profissional, e de repente vai indo para a gestão pública. Quando você trabalhou no trauma, já foi na gestão de Geraldo Medeiros como diretor, e foi a partir dali que você começa a despertar para a questão da gestão pública em saúde? Perfeitamente. Já como estudante, cresci ali como médico no Hospital de Trauma, todo o nosso internato, toda a formação acadêmica foi no Hospital de Trauma de Campina Grande. Em seguida, finalizando o curso, fui trabalhar e trabalhei como intensivista. Comecei a trabalhar como clínico, depois como intensivista no Hospital de Trauma de Campina Grande, já na gestão, naquele momento, do diretor Geraldo Medeiros, que o hospital passava por uma revolução de gestão. E em seguida entramos também na residência médica e cirurgia geral, fiz também minha residência em cirurgia geral
no Hospital de Trauma em Campina Grande, através da Unifacita também. É uma das maiores urgências do Brasil, o Hospital de Trauma em Campina Grande, então é uma grande escola. E aí chega a Covid-19, e a Covid-19 nos trouxe para esse ambiente de gestão. Amadureceu muita gente, né? Como muito profissional da saúde. Exatamente. E o trauma, ele foi uma das referências inicialmente ali para a Covid-19. Não tinha serviços definidos ainda. Então, o trauma, o governo do estado implantou 60 leitos de UTI, foi o primeiro hospital a abrir leitos de UTI em Campina Grande para a Covid-19. Naquele momento, eu assumi, fui chamado, né, para assumir a coordenação da área Covid, né? Naquele momento, havia um receio muito grande por parte dos profissionais, a gente fazia um trabalho de convencimento para que os profissionais trabalhassem naquela ala, e a gente precisava também ali de pessoas qualificadas, que a gente sabia do potencial da doença que já vinha nos outros países, mais precisamente na Europa. Então foi um momento muito difícil, mas a gente conseguiu fazer um bom trabalho, né? E o trauma ali foi decisivo naquele momento, na primeira onda, para que a Paraíba e principalmente Campina Grande não colapsasse. No segundo momento, o governador João Azevedo entrega o Hospital de Clínicas de Campina Grande para ser um grande suporte, um hospital inicialmente ali para dar o suporte a Campina Grande e toda a região, também para a Covid-19. E aí naquele momento fui convidado pelo então secretário Geraldo Medeiros para ser o diretor do Hospital de Clínicas. Diretor do hospital. Aí passo a ser o diretor do Hospital de Clínicas, diretor técnico e no segundo momento o diretor geral daquela unidade. Aí passamos pelo momento mais difícil da pandemia, que foi a segunda onda, onde passamos por todo aquele problema de escassez de oxigênio, escassez de insumos, de kit de intubação. O Hospital de Clínicas, naquele momento, me recordo, com 120 pacientes internados e 72 pacientes intubados, onde o consumo de sedativos, de kit de intubação, era um absurdo. A gente consumiu 800 ampolas dia. Então, houve uma alta demanda e, inclusive, uma dificuldade. Você teve receio mesmo? Você olhou para aquela situação e disse, isso aqui está completamente fora do controle? Em nenhum momento passou pela cabeça de que a gente não ia conseguir dar conta. Isso é fato, porque o governo do estado nos deu todo o suporte. E aí eu falo de Secretaria de Saúde naquele momento, estava realmente trabalhando intensamente para que não faltasse nada, nenhum insumo, nem medicamentos. A escassez do oxigênio foi um problema no Brasil e conseguimos passar por esse momento turbulento. E o Hospital de Clínicas foi um dos hospitais a nível de Brasil, Nordeste, que mais se destacou. Eu lembro que em maio de 21, o Hospital de Clínicas recebeu a visita do Fundo Nacional de Saúde como um hospital que teve um dos melhores rendimentos, uma das melhores taxas de recuperação do país. A taxa de maio foi de 90,5%, quer dizer que a cada 10 pessoas que entraram naquele hospital, 9 saíram com vida. Isso foi um resultado extraordinário, porque a gente ficou à frente de hospitais de renome, como Sírio, Albert Einstein, Beneficência Portuguesa. Isso chamou a atenção, evidentemente, de todo o país, né? O que é que se tinha aplicado ali no Hospital de Clínicas. E aquele hospital realmente tinha uma gestão dedicada naquele momento, principalmente voltada para a ciência, preocupada na condução dos protocolos clínicos. O Hospital de Clínicas foi pioneiro em muita coisa, realização de VNI, cateter nasal de alto fluxo, os protocolos de corticoterapia. Então, o Hospital de Clínicas conseguiu, além de salvar muitas vidas, fazer um pouco de ciência lá em Campina Grande. Secretário, quem está nos acompanhando aqui pela TV Arapuã, também pelo YouTube, deve estar olhando assim, quem está lhe vendo pela primeira vez, quem ainda não sabe que você assumiu a Secretaria de Saúde, está dizendo o seguinte: rapaz, esse rapaz é muito jovem aí, é o secretário de Saúde do Estado. Qual é a sua idade, secretário? Eu tenho 37 anos. 37 anos, já com essa trajetória, inclusive, na condição de gestão de unidades complexas na saúde pública. E aí você chega na Secretaria de Saúde. A gente tem muito assunto, os assuntos são muitos aqui, variados, como eu costumo dizer, mas eu queria começar por um que tem chamado extrema atenção, sobretudo daqui de João Pessoa, que é a situação, então atenção você que está acompanhando aí, do Hospital Edson Ramalho aqui em João Pessoa, um hospital ali da Polícia Militar, né, da Segurança Pública, nessa condução, que está passando para a condução da PB Saúde, da Secretaria de Saúde.
Explica pra gente qual é a inspiração para essa mudança, para depois a gente ir detalhe a detalhe das dúvidas todas que essa mudança está gerando. Por que essa alteração? Tinha que mudar porque estava ruim ou é outra inspiração nesse sentido? Vejam só, o Hospital Edson Ramalho é um hospital extremamente importante para Paraíba, não só para João Pessoa, não só pela primeira macro-região, mas é a porta de emergência da capital. Toda e qualquer urgência cirúrgica adentra ao Edson Ramalho, né? As urgências clínicas adentram ao Edson Ramalho. Então é um hospital que tem uma rotatividade muito alta de leitos, de procedimentos, e é um hospital há algum tempo já gerenciado pela Polícia Militar, que vem tendo um bom desempenho, né? Mas no nosso entendimento, e no entendimento do governador João Azevedo, que aquele hospital precisa passar por um novo momento. Um momento em que precise modernizar a gestão, mas aí eu digo que não é só o Edson Ramalho, né? Nossas unidades passarão por isso, né? Modernização de gestão, ampliação de metas, e foi isso que o governador João Azevedo divulgou. Essa transição para a saúde... E não dava para fazer isso com o pessoal da Polícia Militar ainda na condução? Não dava para modernizar com eles ainda? Veja só, Luiz, eu entendo de que para ter uma gestão, né, eficiente, uma gestão hoje, que a gente fala modernizada, a gente precisa de ter, aí evidentemente, meios em que façam com que isso possa ocorrer, como é a PB Saúde. A PB Saúde nos proporciona, né, uma estabilidade e uma forma de gerenciamento mais eficiente, porque tem a forma de gerenciamento, a forma de contratação, de compra de insumos, tudo isso facilita pela PB Saúde, por ser uma fundação, né, uma fundação pública, mas direito privado. Evidentemente que a PB Saúde tem demonstrado sua capacidade de gestão. Menos burocracia, no metropolitano, menos burocracia, né, e com menos custo para o Estado. Isso é importante salientar que quando a PB Saúde assume um hospital, isso não quer dizer que esse hospital vai gerar mais, essa gestão trará mais custos ao Estado, pelo contrário. Vai ter economia com essa transição agora? Com certeza, teremos economia na gestão com a PB Saúde, né? Economia aos cofres do Estado, economia aos cofres da saúde, que esse dinheiro que é economizado, ele pode ser não, ele será destinado a outra atividade, né? Então, o Estado hoje tem uma série de programas importantes que custam muito recurso para o Estado, são programas custeados totalmente com recurso do Estado, como Opera Paraíba, o Coração Paraibano. Uma economia dessa que a gente consegue fazer no Edson Ramalho e otimizar serviços, como foi divulgado pelo governador João Azevedo, será ampliada em 380% a capacidade de cirurgias naquele hospital, de cirurgias 380%. Né? O hospital vai ter a capacidade de produzir com especialidades que nunca teve, como urologia, para ser referência no cálculo renal, né, as especialidades de hemorragia digestiva alta, endoscopia, colonoscopia, CPRE, então uma série de procedimentos, né, ampliação de leitos de terapia intensiva. A gente precisa também avançar com as habilitações, e essas habilitações exigem, né, a adequação das RDCs para que essas habilitações sejam habilitadas pelo Ministério da Saúde, como conseguimos recentemente as habilitações do Hospital Metropolitano de Neurocirurgia, que era uma demanda de vários anos, e conseguimos agora com a ministra Nízia. Então é nessa perspectiva que o governador João Azevedo entende que a gestão de um hospital realizada pela saúde, ela tem de ser mais eficiente, e mais precisamente pela PB Saúde, que é uma ferramenta que foi criada com esse objetivo. Então, vocês não temem o retrocesso, porque no caso do Hospital Edson Ramalho, e a gente que é da imprensa e acompanha ali o dia a dia, ele tinha pouquíssimas as reclamações, ele não era uma unidade que recorrentemente a população estava ali reclamando, era meio que uma certa satisfação. É óbvio que eu não estou generalizando do ponto de vista de dizer que era perfeito, né? Mas assim, era um número menor de reclamações. Vocês não temem retrocesso? Não, em absoluto. O entendimento é que a gestão foi uma gestão boa, uma gestão exitosa. O Coronel Almeida fez uma boa gestão ao longo desses anos no Hospital Edson Ramalho. Então, assim, o nosso entendimento é que o momento é outro, né? Mas isso não quer dizer que os militares não fizeram um bom trabalho. Evidentemente que sim, né? O governador anuncia uma policlínica específica para as forças de segurança, que é a POINSP, que será administrada pelas forças de segurança, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, Polícia Penal,
E para atender só os servidores da segurança ou atender a população em geral? Não, essa policlínica ela funcionará especificamente para atender as forças de segurança e atender também os dependentes desses servidores. Hoje o Estado já possui o IASS, que é o Instituto para atender os servidores. O Edson Ramalho passará a ser chamado Hospital do Servidor, General Edson Ramalho, mas com atendimento a todo e qualquer usuário do SUS, um hospital porta aberta em que o usuário chega e é atendido, assim como sempre foi o Edson Ramalho, que não era um hospital exclusivo da Polícia Militar, um hospital aberto a todo e qualquer cidadão usuário do SUS. O que acontece agora é uma mudança de gestão e esses servidores serão, evidentemente, relocados, uma parte relocados para essa policlínica que terá atendimentos exclusivos para as forças de segurança. Tá. O que vai acontecer, então, com o pessoal que está lá no Edson Ramalho? Como é que vai ser essa conversão de quem trabalha lá, vai para onde e como é que vocês vão preencher as vagas? Qual é o tamanho dessa transição de RH, de recursos humanos, lá no novo hospital do servidor Edson Ramalho, né? Isso. Podemos assegurar a todos os servidores do Edson Ramalho que não haverá demissões. Será um compromisso do governador João Azevedo. À medida que a saúde for assumindo o hospital, ocorra a transição, e aí, num segundo momento, a PB Saúde passe a assumir esse hospital, evidentemente, a PB Saúde vai convocar os concursados que estão na lista de espera, no cadastro de reserva, desse concurso, né? E essa convocação ela vai acontecendo, à medida que vai acontecendo, vai sendo substituído o servidor prestador pelo concursado da PB Saúde. E esse prestador vai para onde? Esse prestador ele será relocado para outra unidade da nossa rede de saúde. A exemplo aqui do Hospital de Trauma de João Pessoa, Humberto Lucena, a exemplo da Maternidade Frei Damião, a exemplo do Hospital Infantil Arlinda Marques, a exemplo do Hospital Clementino Fraga e a exemplo do Juliano Moreira. Então, essa população, esses servidores que estarão sendo substituídos no Edson Ramalho pelos concursados da PB Saúde serão relocados para outras unidades da nossa rede de saúde do estadual, sem nenhum prejuízo aos servidores. Bom, então o senhor está podendo revelar aqui, secretário, que não haverá nenhuma exoneração por parte dos funcionários que trabalham hoje no Edson Ramalho. E a gente está falando, me permita, de quantos? Aproximadamente, naturalmente, se não souber o número exato. São 1.086 servidores, 1.086 servidores de serviço, com mais os funcionários da Polícia Militar. Então, esse quantitativo será aos poucos substituído pelos concursados da PB Saúde. Evidentemente que isso vai acontecer de forma gradual, isso não é do dia para a noite. À medida que a Secretaria de Saúde assume o hospital, convoca a PB Saúde, e a PB Saúde vai convocando os concursados, e aí a gente vai remanejando. Do concurso que já fez. Do concurso que já está vigente. Então, você que fez o concurso da PB Saúde, está na lista de espera, está como classificado, né, fique na expectativa. Olha aí. Que poderá ser chamado em breve para assumir funções dentro do Hospital Edson Ramalho. Vale salientar, Luiz, que a PB Saúde assumirá outras unidades em todo o estado da Paraíba. A gente tem 34 hospitais e 4 UPAs, né, todos ligados à gestão direta. É a maior rede hospitalar do país. Imagine administrar 34 hospitais com a complexidade que é. Então, a PB Saúde tem esse papel de assumir aos poucos essas unidades. A gente tem como objetivo que a PB Saúde possa assumir ainda esse ano mais unidades, mais hospitais dentro da nossa rede hospitalar, não só aqui na capital, mas como também no interior do estado. Quais são os que, por exemplo, estariam na lista aí, secretário? São prováveis os próximos a serem gerenciados pela PB Saúde. Evidentemente que isso vai partir ainda da convocação por parte da Secretaria, mas está no nosso radar assistência materno-infantil. Né? Eu posso citar o Hospital Arlinda Marques, a Maternidade Frei Damião, Maternidade Peregrino Filho em Patos, né? O Hospital Regional de Guarabira, o Hospital Geral de Mamanguá, porque são hospitais importantes na rede materno-infantil. E a Secretaria tem esse objetivo, é uma determinação do governador João Azevedo de fortalecer a assistência materno-infantil no estado da Paraíba, melhorando a assistência obstétrica e assistência pediátrica em todo o estado. E a PB Saúde tem esse desafio, já está à frente do Coração Paraibano, que é um programa hoje extraordinário. Em menos de 20 dias já realizou mais de 150 cateterismos e angioplastias de urgência. Então a PB Saúde tem esse desafio de, até o final do ano, ir assumindo mais unidades.
Secretário, eu quero falar sobre o Coração Paraibano e também sobre o Opera Paraíba, que me parece ter sido referência aí para outros estados no Brasil, né? O modelo que a Paraíba adotou. Mas a gente está falando de recursos humanos, de profissional de saúde, de pessoal, e tem um tema que também é um debate que tem tomado conta, que é a questão do piso da enfermagem. Assegurado e garantido pelo governo do estado, piso de enfermagem aqui na Paraíba, independentemente das discussões que estão sendo travadas lá em nível federal, para as prefeituras, se consegue ou não as alternativas de garantir recursos para esse pagamento, o estado foi lá e pagou. Acontece que, quando o contra-cheque veio, o salário veio, alguns enfermeiros reclamaram, a categoria reclamou que veio o líquido, acabou que veio menor, né, do que eles recebiam. Que engenhoca foi essa, secretário? Que explica para a gente qual é o cenário e se há alguma perspectiva disso ser, que eu acho que talvez a pergunta que a categoria mais quer ouvir, se existe alguma solução de reposição desse movimento nesse sentido. Veja só, Luiz, esse contratempo que ocorreu foi no contra-cheque do mês de fevereiro. Por quê? Porque o governador anunciou o pagamento do piso, a folha já tinha sido paga, a folha de janeiro. E, evidentemente, quando pagou, em fevereiro, início de fevereiro, esse pagamento veio como adiantamento, no início do mês de fevereiro. Só que o valor desse pagamento, ele teve que entrar no final do contra-cheque. Então, quando saiu o salário de fevereiro, saiu o salário de fevereiro, mais a dedução do dinheiro de adiantamento que ele recebeu referente a janeiro. Quando somou tudo isso no contra-cheque, e a dedução, tinha lá, você recebeu o piso do mês de fevereiro, 4.750, mas recebeu mais 1.500 de adiantamento e dedução lá de 1.500. Esse dinheiro entrou e saiu. O usuário, o servidor, quando viu, ele entendeu que o Estado estava dando e tirando. Mas esse dinheiro foi um dinheiro referente ao complemento do mês passado, do piso da enfermagem, que iniciou em janeiro. O governador teve o compromisso de iniciar o mês de janeiro pagando o piso, que ele poderia ter deixado para pagar em fevereiro. Então, quando houve essa dedução no contra-cheque, o funcionário achou que o Estado tem dado como um tratamento, que não é verdade. No final das contas, houve um ganho real com o piso da enfermagem. Esse mês de agora, esse contra-cheque que saiu agora, você não viu ninguém falar. Agora em março já regularizou. Regularizou, por quê? Porque saiu o dinheiro completo no contra-cheque, sem dedução do mês anterior. Então, o que a gente tem falado e deixado muito claro para a população, e aí para todos os profissionais da área de saúde, da importância que existe a enfermagem e todos os outros profissionais, mas que o governador, com muita clareza, com muito espírito de compromisso com a classe, decidiu pagar o piso da enfermagem, sendo o primeiro estado a pagar o piso da enfermagem no Brasil. E aí eu cito das reuniões que tenho participado em Brasília, juntamente com os demais secretários dos outros estados, qual foi a engenharia que o seu governador fez para pagar o piso da enfermagem, porque a gente não tem dinheiro. Se não tiver dinheiro federal, a gente não vai pagar. Estados ricos falando isso, né? Então, o governador mostrou, além do compromisso, mostrou que o Estado está equilibrado, com as finanças em ordem, que tinha dinheiro em caixa para pagar. E aí tomou essa atitude de pagar o piso da enfermagem, mesmo sabendo que tinha uma ordem judicial no Supremo que suspende o pagamento do piso. Então a Paraíba sai na frente, parabeniza a atitude do governador João Azevedo, e toda a equipe fiscal por ter possibilitado esse pagamento. São mais de 6 milhões por mês de impacto na folha, a mais do que já se gastava, não só na gestão direta, nossos efetivos ativos e inativos, quem é aposentado está recebendo seu piso da enfermagem. Vale salientar, Luiz, respeitando o PCCR, a progressão horizontal e vertical. Então, houve um ajuste nessas gratificações, mas a Lei 124, a lei federal que institui o piso da enfermagem, ela é clara que os estados, municípios e Distrito Federal poderão adequar o PCCR para o pagamento do piso. E foi isso que o Estado da Paraíba fez. Optou por pagar o piso, fez um ajuste de incorporar a gratificação de representação ao piso da enfermagem. Ô, secretário, você falou uma coisa aí, alguns estados precisam, se não tiver um aporte do governo federal, não teriam como fazer esse pagamento, entre outros investimentos na área de saúde.
Qual é o diagnóstico que o senhor tem em relação ao retorno do governo federal do ponto de vista de financiamento, né, da saúde para aqui, para Paraíba? Qual era... A gente estava com o ministro paraibano, o doutor Marcelo Queiroga, como ministro da Saúde. O governo muda. Qual é o cenário que o senhor encontrou antes? Qual é a herança deixada por Marcelo Queiroga para a saúde da Paraíba, na sua visão? Veja só, eu vejo que o diálogo melhorou muito, na verdade. Não que o Marcelo não recebesse a equipe da Secretaria de Saúde, não dialogasse, mas que efetivamente, eu vou citar o exemplo das habilitações do Metropolitano, saíram do papel. Veja a importância que aquele hospital para o estado da Paraíba, o hospital de maior complexidade do estado, não tinha nenhum leito habilitado em neurocirurgia. Esses leitos não recebiam investimento, nem um financiamento do governo federal. E os pedidos estavam lá no gabinete do ex-ministro? Diversas vezes, a secretária Renata esteve lá, pleiteando isso, junto com a bancada federal, mas no final do seu mandato, Queiroga desabilitou 46 leitos aqui no estado da Paraíba, lamentavelmente. Por quê? Não sabemos. Sabemos que a Ministério da Saúde desabilitou esses leitos e a gente está tentando reabilitar leitos, inclusive, destinados ao tratamento da Covid-19. Mas estamos avançando. Um bom diálogo com o governo federal, a ministra Anísia muito receptiva. Já foram mais de 3 visitas ao Ministério da Saúde, pleiteando investimentos, não só habilitações do Metropolitano, vamos conseguir a habilitação também da cardiologia e também do coração paraibano. E seguimos lá no Ministério da Saúde, pleiteando mais investimentos para a Opera Paraíba, para ampliar ainda mais esse programa, que é extremamente importante para o estado da Paraíba. E os pequenos municípios sabem a importância que é ter um programa como a Opera Paraíba e o Coração Paraibano. Secretário, fazendo qual é o tamanho, né, das unidades de saúde hospitalares que o estado tem hoje sob a sua condução, seja no PB Saúde, seja ainda não pela PB Saúde, e quais são os principais desafios quando você olha assim para o mapa dos hospitais na Paraíba? É a questão de estar tudo muito bem concentrado em João Pessoa, em Campina, mas em algumas regiões com dificuldade, com grandes locais ali de falta de atendimento hospitalar, ou dos hospitais que tem faltando os equipamentos mais modernos, tomógrafo, enfim, entre outros, nos hospitais. Como você faz essa leitura? Você fala, olha, ainda precisamos avançar aqui e ali. O estado da Paraíba avançou nesses últimos 4 anos, acho que 50. Quando eu falo avançar, é na revolução do seu parque tecnológico. O governador João Azevedo fez um investimento extraordinário no parque tecnológico. Eu posso citar mais de 12 tomógrafos, a entrega de 3 hemodinâmicas, né? Hemodinâmica é aquele aparelho que faz o cateterismo, que só existia aqui na capital, infelizmente. O paraibano do interior tinha que andar 5 horas de ambulância para poder fazer um cateterismo. Pessoas morriam por falta desse atendimento, desse equipamento, dessa máquina? Eu vou citar só um dado aqui, de 2020 a 2022, morreram 24 mil paraibanos por infarto agudo do miocárdio. De 2020? 2020 a 2022, 24 mil paraibanos morreram de doença do coração, do infarto agudo do miocárdio. Nesse mesmo período, morreram 10.500 pela Covid-19. Então, veja a importância, a sensibilidade do governador João Azevedo de ter criado um programa específico para a principal causa de morte na Paraíba, que é o coração paraibano. Então, hoje tem hemodinâmica em Patos, hemodinâmica em Campina Grande e hemodinâmica em João Pessoa, 2 no Metropolitano. Então, o paciente infartado, ele tem hoje a possibilidade de, em menos de 120 minutos, estar num desses 3 centros. E se ele não conseguir chegar em 120 minutos, ele poderá entrar em qualquer hospital regional e realizar o trombolítico, que é a medicação que dissolve o coágulo e desobstrui a artéria em grande maioria dos casos. E como é que funciona o Coração Paraibano? Veja só, o Coração Paraibano ele é um programa inédito no Brasil porque ele interliga uma rede de telemedicina. Esse cardiologista ele fica aqui em João Pessoa, é um cardiologista da PB Saúde, do time do Metropolitano, auxiliando todas as regulações cardiológicas. Então, qualquer usuário com queixa de dor no peito, com queixa de cansaço, que chegue a uma unidade de saúde suspeito de um infarto, esse paciente, a equipe pode acionar a nossa central de regulação, que é estadual. Essa central de regulação vai acompanhar o médico assistente. Se tem um eletro do coração que mostre que tem um infarto agudo do miocárdio, que a gente chama
infarto agudo com supra, ele tem uma alteração eletrocardiográfica. Esse paciente deve ser encaminhado em 120 minutos a uma das nossas 3 unidades, que é Patos, Campina e João Pessoa, Santa Rita. E esse médico do coração acompanha, a partir do momento que essa regulação, uma suspeita de infarto, esse médico passa a acompanhar todo o passo. Se esse paciente precisa ser transferido para a hemodinâmica, se ele tem que ir para um hospital mais próximo. Vou citar um exemplo de Cachoeira dos Índios. Eu sempre gosto de citar, porque é uma das cidades mais distantes do nosso estado. Então, o usuário está infartando em Cachoeira dos Índios, ele vai para a sua unidade de saúde lá em Cachoeira dos Índios, o Hospital Municipal, uma UPA, e aí, com essa suspeita de infarto... Há um comunicado imediato. O médico assistente, quando entra em contato com a nossa central, imediatamente é acionado o coração paraibano. Então, essa suspeita de infarto, o médico ele já vai avaliar o elétrico e já vai avaliar o risco daquele paciente. Então, esse paciente tem alto risco, ele precisa ir diretamente para um cateterismo. Ou seja, não tem cardiologista lá, você não consegue botar um cardiologista em cada 223 municípios, mas a estrutura lá está conectada imediato com os especialistas aqui. Por isso que o programa paraibano, Coração Paraibano, ele é inovador a nível de Brasil. E aí quem disse isso foi o próprio Ministério da Saúde. Vocês conseguiram inovar na linha do cuidado mais importante, né, que a telemedicina surgiu agora com a Covid-19. Então, a gente está proporcionando uma assistência integrada com o cardiologista orientando desde o primeiro atendimento e ele vai triar o risco. Esse paciente ele tem muito risco. É melhor ele ir logo para Patos, fazer um cateterismo, tem ambulância disponível, tem leito disponível, a central vai checar tudo isso. O próprio programa se preocupa com isso, não fica a família batendo no meio da... Exatamente. A ambulância, a gente tem as bases descentralizadas. Por que a base descentralizada? Cada hospital não tem sua ambulância, cada hospital tem um hospital que tem 2, 3 ambulâncias, Cajazeiras tem várias ambulâncias, mas a gente tem a base descentralizada. Por quê? Porque esse paciente, ele chegou com a dor, o eletro está mostrando um infarto, tem 120 minutos para estar na nossa máquina de hemodinâmica. Eu não posso perder tempo, saber onde é que a ambulância está, se a ambulância está vindo de viagem, se a ambulância está vindo, o motorista está dormindo. E aí a base descentralizada já faz isso. A central, o paciente de Cachoeira dos Índios, precisando ser removido. Aciona a base de Cajazeira, a base pega ele lá e leva para Patos. Então a gente não perde tempo com essa remoção de Cachoeira dos Índios para... E me permita, assim, eu quero parabenizar o programa, mas era para ser assim, né? Me parece uma ideia simples, é óbvio que é toda uma dinâmica, mas é uma ideia simples, assim, já era para ser um camarada lá em Cochichola ter alguma coisa no coração, ele ficava por lá mesmo, né? E bastou ter a iniciativa de fazer. Exato, o que se apresentava na Paraíba, e aí eu posso citar até cidades de grande porte, como Campina Grande, que pacientes ficavam nas UPAs, 15 dias. Pelo amor. 15 dias aguardando uma transferência para uma unidade coronariana. E hoje, eu cito só ontem, na UPA de Campina Grande, foram 3 transferências. Só nesse final de semana, foram mais de 50 pacientes transferidos para as nossas unidades Patos, Campina e Santa Rita. Pacientes que foram abordados, posso citar o paciente de São Bento, que foi abordado ontem em Patos, paciente de Pombal, de Itaporanga, pacientes de Souza. Esses pacientes antes precisavam vir ao metropolitano, porque as referências em Campina Grande não funcionam, e esses pacientes passavam direto para o metropolitano. O metropolitano acabava, que para ser o hospital da região metropolitana, ele acaba atendendo todo o estado. E aí, com essa possibilidade de ampliar a rede de hemodinâmicas, uma decisão muito acertada do governador João Azevedo em Campina Grande e Patos, traz total independência no interior do estado, em que o sertão é tratado no sertão e ali o agreste, no compartimento da Borborema, é tratado em Campina Grande. Secretário, obviamente isso salva vidas, né, diariamente, dá ao Estado uma capacidade de ter um mapa muito mais claro de como é que está o coração do paraibano, literalmente, como é que está o cuidado, né, do paraibano em relação à questão do coração e, naturalmente, deve aumentar os custos também de gastos do Estado com isso. Ao ver isso, ao ver como o paraibano está se cuidando ou não se cuidando com o coração, enfim, com as medidas todas que devem ser adotadas, desde a alimentação, uma vida saudável, dá para se pensar em trabalho de conscientização e de prevenção para que vocês não fiquem só contabilizando grandes quantidades de cardiopatas ou de pessoas com problemas cardiológicos? Na verdade, Luiz, a grande maioria desses pacientes, se não fosse submetido a essa intervenção, ficariam com sequelas irreversíveis no coração e
e futuramente, com alguns meses, poderiam até morrer, né? E grande parte morre logo nas primeiras horas. Então, se você de 50 pessoas só nessa semana agora, né? Mais precisamente nesses quinta, sexta, sábado, domingo, 50 pessoas foram salvas. As pessoas poderiam ter morrido. Mas o que está me assustando é o número mesmo. Exato, é um número muito alto. O que é que está acontecendo? É um número muito alto, mas sempre foi alto. O que é que se precisa é ter uma melhor atenção básica. E aí, a atenção básica, ela onde previne, é preciso tratar a hipertensão, é preciso tratar o diabetes, é preciso tratar a insuficiência cardíaca. E essa população, infelizmente, né, fica aí, às vezes, indo na atenção básica, o médico da atenção básica, às vezes, não é um médico qualificado, manda o paciente já para um cardiologista, primeiro não controla a pressão e ele demora aí para um cardiologista. E aí a gente está construindo um projeto, junto com o governador João Azevedo, de que a gente possa dar um suporte à atenção básica a nível do Estado. A gente sabe que a atribuição da atenção básica é a atribuição do governo federal, juntamente com os municípios, mas a gente está construindo um projeto bacana para que o Estado possa também chegar e dar esse suporte aos municípios no sentido de fortalecer a atenção básica. Tive recentemente com o secretário Nésio e Felipe Proença a respeito, debatendo no CONAS sobre a atenção básica. E falando de mais médicos, eu citei que não apenas a figura do médico não vai resolver. Não adianta ter médico em todos os postos de saúde se aquele médico que chega, o paciente com pressão alta, ele encaminha ao cardiologista. Esse usuário vai passar 6 meses para conseguir o cardiologista. E ele vai descompensar e vai infartar. Então a gente precisa ter uma política de melhorar essa assistência médica na unidade básica de saúde da família. Uma das formas de melhorar, telemedicina. O Coração Paraibano é nosso piloto. Nosso desejo é que futuramente a gente possa dar dando suporte a todos os postos de saúde, a todas as unidades da Paraíba, e ensinando ali ao médico recém-formado como ele deve controlar uma hipertensão, controlar uma diabetes, e eu acho que é por aí. A gente precisa ter, evidentemente, médicos nas unidades, mas precisa também qualificar esses médicos. Aí eu fiz uma crítica ao Mais Médico, uma crítica construtiva, de que a gente precisa, antes de tudo, ter a figura do médico, mas que o governo federal, juntamente com os estados e municípios, possam capacitar esse médico generalista, que o médico que está começando ali, o recém-formado, né, que é o clínico geral, mas que ele possa ter uma qualificação e possa começar também a aprimorar seus conhecimentos e prestar um atendimento com melhor, com maior qualidade, que esse usuário ele não precisa estar sempre indo a um especialista para, às vezes, tratar um problema simples que pode ser tratado na própria atenção básica. Mas, no geral, você defende o programa Mais Médico, sobretudo na versão que ele veio agora, me parece que um tanto quanto, enfim, mais voltado para os médicos formados aqui no Brasil, né? Primeira prioridade, a prerrogativa para quem é médico brasileiro. Você defende os Mais Médicos ou você fica naquele conflito do o médico João de Bezerra é contra, o gestor é a favor, o humano é a favor? Qual é a sua leitura? Porque a gente percebe que na classe médica existe, me parece que uma resistência maior, não sei se por reserva de mercado, não sei só se, enfim, pelo formato do programa. Não, eu sou completamente a favor do Mais Médico. Eu acho que toda iniciativa de levar médico, não só médico, levar outros profissionais às unidades de saúde da família, principalmente aos pequenos municípios, aquelas comunidades mais distantes, é extremamente válido. Eu acho que o governo federal acerta em ampliar o Mais Médicos. É preciso que, como eu disse, não só médico, mas é preciso levar enfermeiro, levar nutricionista, levar todos os profissionais que atuam nesse atendimento multidisciplinar, né? Um nutricionista, a gente não pode tratar a hipertensão sem tratar a alimentação. Na mudança do hábito de vida é a primeira fase do tratamento, né? De obesidade, de hipertensão, de diabetes. Então, a figura também do nutricionista, do enfermeiro, do fisioterapeuta é extremamente importante. Eu não vejo nenhum problema de vir médico de Cuba, da Venezuela. Eu preciso que esse médico ele esteja ali qualificado, né? E a gente precisa trazer qualificação e aprimorar, né, os conhecimentos. Eu acho que a telemedicina pode nos ajudar muito. É um desafio, até para nós do Estado, é um desafio levar assistência especializada ao interior do Estado. Tem sido isso, você falou quais os grandes desafios. O nosso grande desafio, Luiz, é levar a atenção especializada, porque a atenção especializada, aquele médico especialista que só tinha em João Pessoa e Campina Grande, para Cajazeiras, para Itaporanga, para Piancó,
Catolé do Rocha, ortopedista operar em Catolé do Rocha, como a gente está montando um serviço de ortopedia, a gente tem cardiologista em Cajazeiras, a gente tem cirurgia eletiva em Santa Luzia, em Solânia, né, em Belém. Então, esse é o nosso grande desafio, levar médicos especialistas para todas as unidades. E o estado da Paraíba tem uma rede muito ampla. São 34 hospitais. Para isso, a gente precisa, evidentemente, ter uma forma de atrair um médico ali para o interior do estado. A gente sabe que a grande maioria desses médicos estão concentrados na capital e a outra parte em Campina Grande. Então, a gente precisa ter formas de atrair esse profissional e é o nosso grande desafio e a grande meta e é o grande compromisso do governador João Azevedo, que é o municipalista. Ele sempre, em nossas reuniões, está frisando isso, que é importante olhar para os pequenos municípios. É dessa forma que a gente vai estar ajudando, fortalecendo a assistência de saúde no interior do estado, fortalecendo ainda mais os grandes centros, como o Hospital Metropolitano, como o Hospital de Trauma. É dessa forma que a saúde vai continuar avançando, já avançou muito, mas a gente sabe exatamente onde precisa melhorar. Secretário, agora em maio acaba, né, aquela suspensão de abertura de novos cursos de medicina, que foi uma medida adotada ainda no governo de Michel Temer para poder conter. O Brasil tem hoje quase 400 cursos de medicinas espalhados aí e esse debate volta aí. Qual é a sua visão como gestor público? É preciso abrir a porteira de cursos de medicina para se formar mais médicos e vocês terem facilidade de levá-los para o interior, ou não adianta encher mais de médicos, todos querem ficar em cidades mais urbanizadas? Enfim, qual é a sua leitura sobre isso? Eu já tenho um entendimento sobre esse assunto antigo. Eu entendo de que não é só formar o médico, não adianta formar o médico em grande escala. É preciso, primeiro, que esse médico tenha qualidade. E segundo, que a gente tenha formas de atraí-lo para o interior, para uma pequena cidade. O médico, hoje, da forma que está, ele é contratado para um PSF lá em Cochichola, por exemplo. Tem que pagar quanto? Vamos lá, um salário de mais médico, R$10.000. Essa faixa aí, 10 mil, 12 mil, não me recordo quanto está atualmente. Mas ele vai para Cochichola. Fica lá, vai fazer o pezinho de meia dele e vem morar em Campina Grande. Depois vai morar em João Pessoa, vai fazer residência, não volta mais. Então, não é só levar, não é só abrir o posto de trabalho. O que precisa ter uma carreira de Estado, uma carreira para esses profissionais de saúde. Eu não falo só o médico, eu falo todos os profissionais de saúde. Porque, assim como existe para os magistérios, juízes, promotores, o promotor passa no concurso, ele vai para um município pequeno, fica lá 3 anos, depois ele é promovido para um município de médio porte, depois vai para outro maior, finaliza na capital. Mas ele sabe que ele vai progredir. Ele sabe que ele tem a estabilidade de ser um concursado, ele tem a estabilidade ali de ter a progressão, a estabilidade de estar almejando ir para um município maior. Mas o médico, o profissional de saúde, ele vai ser contratado e com 6 meses ele pode ser desligado. E aí não tem como fixar um profissional nessa, né? Então, a gente precisa, antes de tudo, para fixar o profissional, dar condições para que ele trabalhe. Nenhum médico vai estar trabalhando no interior se ele não tiver uma condição de exercer uma medicina digna, né? E é isso que a gente tem trabalhado, fortalecendo os nossos serviços, para que o profissional ele sinta segurança em dar plantão num hospital do interior. Tem sido a nossa luta. E acredito que os municípios devem trabalhar e estão trabalhando nessa mesma ótica de que é preciso fortalecer a atenção básica. No tocante ao programa Mais Médico, eu acredito que a saída, e aí eu sugeri isso na nossa reunião, é que houvesse uma carreira médica, uma carreira de saúde, não só o médico, mas o enfermeiro, o fisioterapeuta, o nutricionista, pudesse ir para aquele... fazer um concurso, uma seleção e ir para aquela unidade e aí ele ter uma ascensão, uma progressão dentro dessa sua função na saúde do governo federal ou do estado ou dos municípios. Eu acredito que seria, na minha opinião, uma forma de fixar os profissionais nos pequenos municípios. Secretário, eu falei no começo da nossa conversa de que na imprensa a gente acompanha ali um tanto quanto mais de
reclamação, cobrança, elogio e tal. A gente tem um pouco de um termômetro meu da sociedade. Tem um tema que é a questão da distribuição de medicamentos por parte do Estado. Vez por outra, a gente acompanha ali um paciente, um cidadão, numa luta, né, numa via crucis atrás de um medicamento. Qual é a política que o Estado tem, olhando para qual é o CDMEX, o Centro de Distribuição ali de Medicamentos, para poder melhorar isso? Quais são os entraves e qual é a visão de uma melhoria nesse serviço? O senhor fala disso rapidinho, a gente vai rapidinho para o intervalo comercial. No próximo bloco, a gente trata desse e de outros temas aqui. É um minutinho só e a gente volta.